Vou começar a gravar. Mas... Bom, é para continuar, tá ligado? A gente vai continuar falando de função. Mais uma nova função elementar que a gente vai falar. Coisa nova, mas não tão nova para vocês. Já apareceu esse tipo de função antes. Função quadrática. Mas só para fazer um recap de tudo que a gente viu. A gente viu lógica, usou em conjunto. De conjunto a gente viu alguma coisa sobre função. Alguma coisa sobre função a gente viu função afim. Tudo isso a gente vai usar agora para a função quadrática. Tá? Então, uma coisa puxa a outra e é bem legalzinho. Na função quadrática, eu já mostrei quem é o zero dela, por exemplo. Deixa eu só botar aqui, beleza. Já mostrei quem era o zero dela. Alguém lembra qual era o zero da função? Bom, eu vou definir o que é a função quadrática, tá? Então, só uma definição aqui. A função que sai da reta na reta, a gente não quer tirar nenhum ponto dela, todo ponto é interessante. Chamamos f de f. Beleza. Bom, quadrático, o nome é só por conta desse termo daqui, tá? Tem um ax ao quadrado aí. E se eu apagar esse termo, vira uma função linear. Então, eu quero estudar uma nova função. Então, eu vou pedir que eu não apague esse termo. Então, eu peço assim. Onde o a é diferente de zero. Só isso. Só isso. Bom. Deixa eu ver o mouse aqui. A gente tinha essa função aí, ela aparecia em outros cantos, tá? Por exemplo, eu encontrei o zero dessa função, onde são os zeros. Alguém lembra aí? As raízes dela. Alguém lembra a expressão aí? Sim, como é a expressão dela? Você lembra? Alguém lembra? X menos R1 vezes X menos R2, exato. Beleza, o que você está me dizendo é uma forma de escrever aquilo. Uma das raízes é menos E mais a raiz do quadrado, 4 quadrado de C. Beleza? E a outra é... Só muda o sinal, né? Beleza. Então é isso. O zero, eu mostrei, né? Que era o que eu chamava de... Eu até brinquei, né? Todo mundo no resto do planeta chama de fórmula de resolver essa equação. Aqui a gente chama de fórmula de Bhaskara. Tá ligado? O zero desse troço aí se chama fórmula de Bhaskara. E como é que foi que eu encontrei essa expressão? Beleza. Era outro método que eu disse que era completar quadrado. Completamento de quadrado. Então, bora fazer de novo. Tá? Então... Quando começa a matriz. Não é possível. Dois únicos. Então... É logo depois da primeira prova. Logo depois da prova. Tá? Diminuir a tela? Subir um pouco, posso. Vai copiar. De novo, eu vou perguntar onde é que são os zeros desse negócio. O zero desse troço aí é a mesma coisa de falar, né? Que a expressão aqui é igual a zero. Eu só estou trocando o f pela expressão da f lá em cima. Tá? A expressão da f é essa daqui. Eu só estou trocando esse cara por esse outro. Só isso. Então, beleza. Qual era a ideia? Completar quadrado.
Então, bora completar quadrado. Bora... Eu vou fazer com calma, tá? Eu sei que alguns têm dificuldade quando é muita letrinha. Buga a cabeça ainda. Então, se bugar, diga aí, tá? Eu vou usar muito mesmo essa fórmula. Então, eu vou passar o C para o outro lado. Esse C, ele está positivo, ele vira negativo. Só passei o C. De boa? Se alguém bugar, diga aí. Levanta a mão, pergunta, não tem problema não. Então, agora eu vou botar o A em evidência. Se eu botar o A em evidência, para ter esse termo, não, eu só preciso multiplicar por x ao quadrado. E para ter B vezes x, eu tenho que dividir aqui por A. Quando eu multiplicar esses dois, esse A cancela e fica só esses caras aqui em cima. Então, quando botar A em evidência é isso. Botei A em evidência. Agora, eu vou passar esse A para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x ao quadrado. Beleza. Só dividir tudo aí por A. Essa equação toda por A. Aqui que entra a ideia de completar quadrado. Tá? Eu quero completar o quadrado, que é alguma coisa, x mais algum outro termo. Se eu observar bem, ó, esse termo daqui, vou escrever ele aqui embaixo. De novo, né? Porque eu quero completar quadrado? Porque eu sei que isso aqui é o quadrado, ó. A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2A vezes B mais B ao quadrado. Então, é isso aqui que eu quero que apareça, tá? Esse termo todinho aqui. Porque é assim que é assim que a gente faz o método de completar quadrado. Eu vou somar e subtrair um termo para aparecer bonitinho aquele A mais B ao quadrado. A gente vai usar essa fórmula. Ela vai ser importante. Ela vai dar umas informações legais. Só por isso. Acredita. Então, ó, eu quero que seja x mais alguma coisinha aqui ao quadrado. Bom, se eu quero que é x mais alguma coisinha, esse termo aqui está um pouco mexido. Não está 2AB. Não existe esse 2AB. O A aí, naquele caso, eu quero que seja x. Tá? Como é que eu faço? Então, eu boto e tiro aquele termo. Por exemplo, aqui tem que aparecer 2. O x está aqui. O AB está ali. E como eu multipliquei por 2, eu divido também. Eu não mudei nada, tá? Na expressão da esquerda. Eu multipliquei e dividi por 2. Na mesma fração. Multiplicar e dividir por 2 dá 1. Então, não mexi em nada. Tranquilo até aqui? Hã? Posso repetir, sim. Ó. Nessa expressão tem esse termo aqui, ó, 2AB. Beleza? Então eu vou escrever um 2 aqui na frente. O meu A, ó, o A está aqui, tem que se parecer com o meu X. Então, como aqui tem 2A, beleza. Então, aqui eu tenho 2x. Beleza. Para não mudar essa expressão aqui que eu já tinha, eu vou dividir ela por 2. Porque, ó, vezes esse termo daqui. Eu estou multiplicando por 2 e depois estou dividindo. Então, não estou fazendo nada de diferente. Eu estou mantendo a quantidade a mesma. Deu para pegar ou não? Deu? Então, beleza. O que é que está faltando? Esse B ao quadrado. Eu já completei o A. Eu já tenho esse termo aqui que eu acabei de criar. Então, B ao quadrado. Então, eu somo e subtraio ele. Como é que eu faço isso? Bom, esse daqui se parece muito com o meu B. Então, eu vou fazer ele ao quadrado. Mais isso aqui tudo ao quadrado.
Opa. Bom, se eu somei, para não mudar nada, eu subtraio o mesmo termo. Então eu vou até escrever de outra cor aqui, para dizer que ele não estava antes e apareceu agora. Então, b ao quadrado menos esse cara. Beleza, e o resto continua. Tinha igual a menos AC, A sobre C. C sobre A, desculpa. Então, beleza. Essa expressão aqui embaixo, essa linha que eu escrevi aqui, é igual a essa anterior. É a mesma coisa, eu não mexi em nada. Eu só multipliquei e dividi por 2 e somei um termo e tirei ele mesmo. Então, eu somei 0 e multipliquei por 1. Não fiz nada. Então, mas por que isso é legal? Porque esse pedaço aqui, ó, se parece muito com isso agora. Então, é assim que a gente completa quadrado. Como é o quadrado? Esse cara aqui era o meu A, esse cara aqui é o meu A, e esse outro aqui era o meu B. Então, como é que fica? X mais B. Isso tudo ao quadrado. Beleza. E o outro termo lá? Esse menos alguma coisa. Eu repito ele. Bom, esse cara ao quadrado, isso aqui é 2A, tá? No denominador. Não é 20 ou alguma coisa não. É 2 vezes A. Quando eu pego esse cara e multiplico por ele mesmo, vai dar 4A ao quadrado. Então, esse último termo aqui é esse daqui. E o resto eu continuo. Alguém bugou aí no pedaço? Bugou? Não entendeu o quê? Esse último termo aqui? Porque ele virou esse? Beleza. Então, ó. O que é alguma coisa ao quadrado? Beleza. Então é 2A vezes ele mesmo. Como é que eu multiplico isso daí? Quase. É número com número, tá? E letra com letra. Eu não mexo não. Então, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, você já ouviu isso alguma vez na sua vida. Então, eu vou deixar só número junto, esses dois números, e só letra junto. Então, vai ficar assim, ó. Só permutei a ordem dos caras. Não interessa qual ordem fizer o produto, vai ser sempre igual. Quanto é esse pedaço aqui? 4. E o outro? A ao quadrado. Beleza? Então, daqui para cá, eu só mexi no denominador. Aqui tinha 2A ao quadrado e aqui apareceu 4A ao quadrado. Pegou? Então, bom, alguém no chat aqui deu uma bugada? Acho que não. Então, beleza. Bom, agora bora jogar esse termo aqui, esse termo que eu acabei de falar, para o outro lado. Então, só vou, como ele está negativo, esse termo aqui é negativo, ó, tem um menos, ele passa para o outro lado somando. Só isso. Então, fica assim, menos isso. Ok, professor? Bom, aí a forma mais rápida de você somar duas frações é você fazer os denominadores iguais. O denominador de um é 4A ao quadrado, o outro é só A. Então, bora aparecer... a gente tem que multiplicar por alguma coisa para aparecer aquele outro 4A que está faltando ali. Tá? Se você olhar bem... Opa, se você olhar bem, esse denominador é exatamente assim. Então, está faltando só esse termo aqui, neste pedaço. Vai dar o delta. Então, eu venho aqui, ó, de outra cor também para você ver que não tinha antes. Eu multiplico e divido por ele. Agora, os denominadores são iguais. Então,
sobre 2A. Aqui em cima ficou esse termo aqui, b ao quadrado. Bom, como o denominador é igual, eu posso só somar o que está em cima na fração. Então, ficou isso. 4A ao quadrado. Beleza. Se a gente tem um quadrado aqui, de um lado, bora tirar o... Bora tomar a raiz quadrada dos dois lados dessa equação aí. Se eu tomar a raiz quadrada, esse primeiro pedaço, vou tomar a raiz quadrada assim. Assim e assim. Então, como é raiz quadrada e aqui tem um quadrado, ela se cancela. Beleza? Então, só fica o cara de dentro. No outro termo lá, vai aparecer essa raiz aqui de cima. E aqui embaixo, a raiz disso... O que é uma raiz, né? É o número que multiplicado por ele mesmo dá aquele troço. A gente tinha acabado de ver, uma conta que eu tinha feito, era que 2A vezes ele mesmo dava 4A ao quadrado. Então a raiz aqui embaixo é só 2A. Beleza. Então, para acabar a nossa conta, eu passo esse outro termo para o outro lado e vai ficar assim, ó. Ah, tá, tem um mais ou menos aqui, tá, que aparece por conta da raiz. Eu não vou explicar muito agora porque esse mais ou menos. Em certo momento a gente vai falar de uma raiz e eu quero tomar cuidado para falar desse mais ou menos, tá? Então, vai aparecer esse termo, aqui embaixo 2A, beleza. Então, essa aqui é a expressão dos zeros daquela função lá. Então, a gente já tinha feito essa conta, só estou refazendo ela para vocês gravarem pelo menos o método de completar quadrado. Como chegou na penúltima linha, a segunda de cima para baixo. Qual delas, Gabriel? Exatamente. Eu não vi quando foi que você digitou. Que tem cor vermelha. Beleza. Aqui, ó, eu só tô... De novo, tem esse termo aqui, feio, que eu quero que ele seja muito parecido com esse. Aqui tem esse 2, então eu botei o 2. Aqui tem o x e aqui tem esse outro termo. O x eu mantive o mesmo. E esse outro, por conta do 2 que eu botei aqui na frente, eu dividi por 2. Então apareceu esse outro termo aqui. Só essa diferença. E nesse pedaço em vermelho aqui, eu somei e subtraí o mesmo cara. Só foi isso. Tá? Não estou alterando a equação. É a mesma coisa. Deu para pegar? Então, de boa. Mas por quê? Ah, sim, porque funciona essa ideia. Basicamente, eu fiz isso porque eu sabia que ia dar certo. Tá? Mas é uma ideia comum, tá? Completar quadrado. Né? Então, quando você faz alguns exercícios de completar quadrado, fica mais claro por que você completa quadrado. Tá? É porque você sabe que no final vai dar alguma coisa parecida que você já fez alguma outra vez. Então, você sabe resolver alguma coisa parecida dessa forma, então você repete a mesma ideia. Então, beleza. Isso daqui tudo era o zero da função, tá? Então, a gente acabou de mostrar o seguinte. Proposição só vou escrever assim, tá? Na prova, a gente não podia usar, por exemplo, aquela cola que alguns professores, por exemplo, você pegar uma folha e escrever as coisas. Eu acho que sim, eu acho que eu vou dar as fórmulas, tudo que você precisa.
Quase certeza que sei. Tá? Os zeros de... Beleza. Menos b, mais ou menos, b ao quadrado. Só que todo mundo entendeu o que eu fiz? Aquela conta? Alguém viu algum erro? Não? Tem um erro ali naquela conta. Ninguém viu um erro? Ó, é um erro bem sutil, tá? Eu não esperava que vocês vissem. Mas é justamente nesse pedaço. Porque eu posso tomar raiz. Uma coisa é, eu não posso, não existe, por exemplo, a raiz de menos 1. Não existe número negativo de raiz. Tá? Eu não posso tomar raiz de número negativo. Então, eu tomei aqui sem considerar nada. Eu estou assumindo que esse cara aqui todo, desse lado, é positivo para fazer isso. Então, tem um erro. Qual o erro? Tem que ser maior que zero. Então, antes da proposição, eu tinha que ter dito aqui, ó. Definimos o discriminante de... Bom, o discriminante é isso daqui, tá? Dessa equação. Menos 4ac. É justamente o que está dentro aqui da raiz. E a gente escreve esse... Bom, meu A é parecido com essa letrinha, mas isso aqui é um delta, tá? É um triângulozinho. Então, a proposição certa é o seguinte, ó. Uma função quadrática só possui zero se esse cara for maior ou igual a zero. Neste caso, os zeros de funções quadráticas a gente chama de raiz também, tá? Então as suas raízes... Isso é proporção? A proposição. Tudo na proposição. São dadas por essa expressão. Você pode trocar o que tiver aí no... Ainda não sei, Isaac. Ainda não sei. Mas... quando tiver mais perto da prova, eu digo, tá? Quando tiver mais perto da prova, eu pergunto. Eu falo sobre a prova. Ainda tem mais um bocadinho de chão. Não sei. Exatamente eu não sei. Tá? Esse comentário aí, na primeira parte da proposição, é importantíssimo. Tá? Porque senão eu não conseguiria a expressão para as raízes. Beleza. E veja que a gente pediu lá atrás, que a gente tinha definido, né, função quadrática dessa forma. E a gente pediu que não excluísse esse termo. O que era excluir esse termo era o A ser igual a zero. Graças a Deus o A é diferente de zero, porque aqui na expressão, ó, tem um A aqui no denominador. A gente não pode dividir por zero. Então, tá tudo bonito aí esse negócio. A proposição aí tá tudo ok. Bom, se vocês votarem, se alguém escreveu, se vocês votarem naquela conta, eu basicamente estou mostrando uma forma de reescrever essa expressão aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Eu posso reescrever, é só uma forma, ao invés de estar fazendo esse tanto de manipulação, eu faço até um certo ponto e a gente conclui o seguinte.
nos mostra que essa expressão eu posso reescrever sendo isso daqui, ó. Bom, em algum momento eu botei um A em evidência. Em algum momento lá apareceu esse termo. E em algum momento apareceu esse daqui, ó. Vou escrever delta, que era aquele b quadrado menos a4ac, menos 4ac. Tá? Eu só tô... É bem fácil, tá, essa conta. É uma... Bom, eu vou botar aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Que pedaço você tá perguntando? O que você está ficando pra... Eu tô botando ele em evidência. Se eu botar em evidência, toda essa conta funciona. O lado direito da última igualdade é a mesma coisa do lado esquerdo. Essa expressão bonitinha aí, ó, ax ao quadrado, é a mesma coisa daquela bagaceira ali do outro lado. Não, eu não fiz, mas eu estou dizendo que é bem parecido com a conta que ele tinha feito. Tá? A gente dá um nomezinho que se chama forma canônica. Beleza? Então, isso aí é a forma canônica. Por que isso é interessante? Eu perguntei um negócio, a Alice respondeu outro. O que a Alice respondeu, eu vou mostrar agora. Eu perguntei qual era a expressão das raízes, tá? Eu vou mostrar uma outra forma de reescrever a função quando você conhece as raízes. Então, vocês conhecem a diferença de quadrados? Já ouviram falar disso? Como é a diferença de quadrado? A quadrado menos b ao quadrado é a menos b e a menos b. Beleza. Então, eu estou dizendo relembre, mas para quem não conhece, tá? Eu estou apresentando. Esse cara é a mesma coisa disso. Como é que eu mostro isso aí, que isso aí é verdade? Só multiplicar, tá? Se você multiplicar, bora fazer aqui essa conta rapidinho. A com A fica A ao quadrado, A com B fica AB, esse cara aqui fica menos AB, e por último, B com B. Bom, você vê que tem mais AB e depois menos AB. Então esses caras se cancelam, fica só esse termo. Ok? Todo mundo acredita aí que isso é verdade? Se alguém discordar, diga aí, viu? Vou usar isso agora. Então, beleza. Fale agora, o cálice para sempre, né? Por que eu estou falando disso? Eu vou usar aquela forma canônica agora. Acredite que aquela forma canônica está ok, tá? Acredite que ela está ok. Então, pela forma canônica, a gente tem o seguinte. Canônica, eu não sei o que significa. Estou parando para pensar aqui agora. Cânon é alguma coisa... É porque eu acho que é grego, né? Cânon. Como você falou, você precisa... É canon, né? Mas pior que deve ter a ver, viu? Porque tem coisa da Bíblia, assim, que o pessoal fala canon, quando você fala de Star Wars. Aí tem algumas histórias de Star Wars que são canon e outras não. É tipo, uma o cara fez mesmo, outra fez, tipo, o George Lucas lá fez, que é o escritor original, e outro foi outra galera que fez a história. É ser canônico.
Então, cânon é esse negócio, tá? É alguma coisa bem importante. Pense nessa forma. Eu acho que significa essa ideia. O meu grego tá muito ruim, eu não sei não. Também não sei grego, aí é lasca, né? Ó, eu tenho isso daqui. Esse outro termo daqui, ó, eu vou escrever com um deltazinho, tá? Delta é o discriminante. Discriminante, atualmente é uma palavra bem feia, né? Você discriminar alguém é alguma coisa bem feia. Mas discriminante nesse aí é tipo você apontar propriedades. Aquele tipo, aquela continha menos b ao quadrado menos 4ac mostra um bocado de propriedade. Ela discrimina propriedades. Ela bota em evidência. Tá? Essa é a ideia. Então, bora voltar aqui para diferença de quadrados. Vou escrever assim, esse último termo. Não é raiz de delta. Não, aqui no canônico não. Raiz de delta, quando eu igualo isso aqui a zero, e aqui como tem um quadrado, eu passo o cara para o outro lado e tomo a raiz. Tá? Beleza. Eu tenho isso. Bora usar esse pedaço que está escrito em vermelho aí. Aquele delta, ele não está ao quadrado. O denominador está, mas o delta não. Como é que eu faço aparecer um quadrado ali no delta, perto do delta? Quase. Vocês acreditam que 2 é igual a raiz de 2 elevado ao quadrado? Vocês acreditam que isso é verdade? Hã? Isso daqui é igual a raiz vezes raiz. Seria raiz de 4. Seria a raiz de 4. Tá? Mas eu vou escrever assim. A raiz de 4 é menos 2. Raiz de 4 é 2, né? Não é menos 2, 2, né? Não, raiz não. Raiz de 4. É 2. Menos 2 vezes 2 é quanto? Então, é por isso que aparece aquele mais ou menos. Aí eu quero falar com detalhe quando ele for falar de raiz. Tá? Vocês acreditam que isso é verdade? 2 é igual a raiz de 2 ao quadrado? Todo mundo ok até aqui? Segurem na mão de Deus e venham comigo. Tudo ok? Diga aí, diga aí. Pode ser também. Mesma coisa. É porque aqui é uma propriedadezinha. Ela é explicada com potenciação, tá? Vou explicar rapidinho. Isso daqui ó, é um símbolo para representar isso daqui, a elevado a meio. Você sabe multiplicar, pegar qualquer número e elevar ele a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, para multiplicar por ele várias vezes. O que desgraça seria multiplicar por ele meia vez. Aí é esse símbolo aí, é a raiz. Tá? Bom, você também sabe que A ao quadrado é A vezes A. Aqui escondido tem 1 e 1. Então, quando eu somo 1 mais 1 dá 2. Beleza? Então, quando eu tomar raiz de A vezes raiz de A, na verdade, eu tenho isso daqui vezes ele mesmo. E eu somo esses dois caras aqui em cima, que dá 1. Então, isso aqui é A. Tá? A raiz é só um símbolo para aquela potência ali. Então, esse tipo de apresentação ajuda muito. Tá? Potência. Então, beleza. Então, 2 é igual a raiz de 2 ao quadrado. Por que eu estou falando disso? Porque eu quero reescrever esse termo. Ele não está bonito para usar a diferença de quadrados. Então, eu venho aqui. Menos. Eu vou botar em azul só pelo cara que eu mudei agora, tá?
sobre isso aqui tudo ao quadrado. Ok? Ou não? É o que eu estava falando. Isso daqui é igual só ao delta lá. Bom, mas isso daqui agora sim me ajuda. Eu tenho um quadrado, outro quadrado, então eu posso usar essa fórmula. Bora usar ela. Eu tenho um A em evidência aqui. Então, como é essa fórmula? Eu pego o primeiro, e subtrai do segundo. Então, bora fazer isso. Eu repito o primeiro, menos esse outro termo aqui. Menos esse termo. E depois, como é? O primeiro cara mais o B. Então, repito o cara mais aquele outro termo lá. Alguém está reconhecendo alguma coisa aí? Tem um mais ou menos ali no meio. Parece uma forma fatorada. É uma forma fatorada. Tá? Ó. O que é que eu disse que era esse triângulozinho? O que é que era esse delta? Era esse termo daqui. Observe que agora tem uma raiz sobre ele. E parece muito com isso, ó, que eu estou escrevendo ali. Ó. Isso daqui é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Beleza? Então, aqui embaixo, deixa eu criar mais uma folha, beleza. Aqui embaixo, ó, tem essas raízes. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Diga aí. Os dois têm bem positivo, mas bem negativo. Então, um sinal trocado. Não se ajuda, Você vai ver agora. Eu vou dizer que isso aqui é x1 e aquele outro é x2. Onde x1 é menos b, deixa eu ver aqui agora, mais raiz sobre 2a. E x2 é a mesma coisa, só que se eu mudar o sinal ali do meio. Oi? O x, como assim? O x sem nada, sem númerozinho? Ele tá lá já. Esse x é esse cara daqui, ó. É o f de x, é o f daquele número que eu estou calculando. Tá? Então, se, por exemplo, se o x ali fosse 3, ia estar 3 menos x1 vezes 3 menos x2. Beleza? Então, é muita letrinha, eu sei, dá uma bugada forte. Mas o que eu estou mostrando aqui é que quando eu sei as raízes, eu sei a cara da função. Só isso. Só isso. Eu sei a cara da função. Exato. Então, bom, mas bora falar do que é o gráfico, né? Uma função dessa. Bom, o que eu estou mostrando é o seguinte, por exemplo, tá? Vou mostrar um exemplo aqui. Então, desse número, dessa função, e dessa outra.
Como é que eu faço isso aí? Ô, professor, Bom, primeiro é só usar Bhaskara. Se vocês não decoraram, bora fazer com calma, tá? No 1. Bom, quem são os coeficientes aqui? Quem era aquele termo A, termo B, que eu sei? Beleza. Então, nesse primeiro caso, o A é 1, o B é 2 e o C é 1. Então, a gente tem isso. Ô, professor, Eu não sei como se escreve Bhaskara, tá? Eu escrevo de um jeito mais legal que eu sei. Eu não sei se é assim que se escreve, tá? É sem acento. Então eu vou botar crase. Eu não sei, tá ligado? Como se escreve Bhaskara. Porque o cara. Bom, Bhaskara existindo vários Bhaskara, na verdade. É tipo o João, tá ligado? Tem um bocado. Se você chamar de João, pode ter vários no mesmo canto. Então, tem 2 aí. Então, é um nome comum, tá? É um nome árabe, eu não sei não. Hã? Eu acho que é árabe. É indiano? Eita, foi mal. Flotas são parecidos com flotas. Beleza, o cara está dizendo que é exatamente isso, tá? Essa é a minha última observação. Se você sabe as raízes de um polinômio, seja lá o que for um polinômio, você consegue expressar ele pelas raízes. Que é só esses termos aí. O delta dá 0, só tem uma raiz. Exatamente. Então essa é a minha segunda observação da forma que a gente encontrou. E qual é a raiz? Beleza. Então, eu só não sei de quando é que esse Bhaskara é, viu? Mas eu imagino que será muito antigo. Beleza. Por Bhaskara, a nossa expressão é menos B. Vou repetir ela, tá? Eu já tenho alguns anos com essa equação, então eu já conheço ela de trás para frente. Então eu só vou substituir aí o que é o B, o que é o A e o que é o C, tá? A gente já descobriu que o A é 1, B é 2, C é 1. Então, aqui fica 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Vezes 2 vezes 1. De boa? É só isso. É só substituir as letrinhas pelos valores dela, que a gente já descobriu. Então, bora fazer o que é que está aqui dentro, né? Aqui dentro é 4, 2 ao quadrado é 4, menos 4 sobre 2. Beleza. Raiz de 0 é 0. Então, isso daqui dá menos 1. O que esse menos 1 significa, né? Significa que eu posso escrever ela assim, ó. Olha que essa expressão que tem esse Azinho aqui na frente, tá? Então, o A a gente já descobriu que é 1. Então, isso aqui vai ficar... Bom, eu vou reescrever assim. Então, minha F lá é menos 1 vezes menos 1, que é a mesma coisa que menos 1 quadrado, tá? Você só tem uma raiz. Coisas mágicas acontecem. Então, esse caso daí é um exemplo de uma função. A gente encontrou a expressão para duas raízes, né? Só que quando o delta dá 0, se você observar, ó, cadê a expressão? O delta dá 0, esse termo todinho aqui acaba. Então, mais ou menos que daria 2, fica só 1. De novo. O delta, diz aí. Não é x mais 1, vezes x mais 1. E se colocar x menos 1 quadrado vai dar x
ao quadrado menos 2x mais 1. Segundo que é x menos 1, né? X... Ah, sim, verdade, verdade. X mais 1. Valeu. É menos com menos, é. É verdade. Foi mal. Aqui tem um erro, tá? É x menos a raiz. A raiz é menos 1. E o outro aqui é x menos a raiz. A raiz de novo é menos 1. Valeu, Alice. O que eu estou dizendo é o seguinte, né? Aqui é x menos... Esse x1 é raiz e x2 é raiz. Então, menos com menos, eu já mostrei aula retrasada que isso é a mesma coisa que 1. Tá? Então, fica mais 1 ao quadrado. Então, beleza. A gente fez a primeira parte do problema. E o 2? Não tem o quê? Não tem raiz, porque É o quê? Completa? Quando tem os 3 termos, não dá não para fazer a raiz? Então, qual é o problema desse termo aí, desse segundo item aí? Como é? delta menor que 0. O delta é menor que 0, não existe raiz negativa. Se você for calcular aqui o delta, de novo. Quem é o A, quem é o B, quem é o C aqui? O B é 0, o C é 1. Beleza. Então, o delta é B ao quadrado menos 4AC. O B é 0. Então fica 0 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 1. Isso daqui dá igual a menos 4. Isso aqui é menor que 0. Lembra lá, na proposição eu disse que era importantíssimo o delta ser maior ou igual a 0. E aí? Não, o delta não. Tem que fazer essa continha mesmo, velho. É chato. Mas tem que fazer a conta. Não tem não como. Então, no primeiro item, o delta era igual a 0. A gente encontrou duas raízes, que na verdade eram uma só. Então a gente disse que ela tem multiplicidade 2. O Paulo está dizendo, se eu acrescentar o 2x e subtrair ele, para ficar parecido com o primeiro item, né? Ainda assim não dá, velho. Ainda assim não dá. Porque a expressão que eu tenho para ele ter raiz é que o delta ser positivo, né? Ou igual a 0. Só que aí o delta é negativo. Então não importa. Qualquer alteração que eu faça qualquer manipulação que eu faça, o delta vai ser a mesma coisa. Ele não pode mudar. Então, beleza. No 1 a gente tem raiz dupla, que é quando é a mesma raiz repetida. E no outro, a gente diz que não possui raiz. Pois nesse caso, delta igual a menos 4, que é negativo. Tá? Então, diga aí. Não entendi. Duas o quê? Tá, entendi sua pergunta. Bora pensar. Nessa mesma forma, x ao quadrado mais algum número. É isso? Consigo. Pedro, eu consigo ouvir, tá? Pode dizer, Pedro. Ô, professor, como é que o senhor chegou naquela primeira forma canônica? Não, peraí, agora que eu entendi. Não consigo não. Eu vi agora. Peraí. Tá mutado aqui, ó.
o som. Agora eu tô ouvindo, Pedro. Valeu, diga aí. Ô, professor, como é que você chegou naquela primeira forma canônica? Na forma canônica, Quando o senhor, quando o senhor aqui, botou lá x mais b sobre 2a. essa expressão, tá? Essa expressão é só uma variação na manipulação da conta anterior que eu comecei, tá? É só um jeitinho. Ao invés de eu passar o tempo pro outro lado, dividir e tal, eu faço tudo de um lado só. É só isso. Bom, eu não mandei o material no Classroom, mas tá bem. Eu explico por que exatamente isso daí. Eu faço essa conta. Tá bom? Tá certo, professor, obrigado. Nada. Bom, se o problema ali deu que o delta é negativo, né? Aí tá perguntando se eu mudar aqui esse 1 por algum outro número dá certo. Se eu fizer, por exemplo, isso daqui, ó. Se eu considerar essa função, chamar de g. Tem solução? Por quê? Peraí. Aqui. Tem solução? 2 ao quadrado igual a 4. Tá? Eu estou considerando aquela função aqui. X ao quadrado menos 4. 2 ao quadrado é 4. Então, se eu botar... É só bater o olho, tá? É 2 ao quadrado menos 4. Isso aqui é 0. E g menos 2 também dá 0. Então, se eu mudar o 1 ali, tem como ter raiz. O problema tem que ser negativo. Por quê? Nesse caso, o delta, funções dessa forma aqui, ó, o delta é o seguinte, né? Vou deixar bagunçado porque eu vou apagar. Mas o delta não tem b, tá? Então é 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c. Então, no fundo, só tenho isso de delta. Meu delta é isso. Para isso ter raiz, ele tem que ser maior ou igual a 0. Aí eu escolho... Bom, se eu quero que isso seja maior ou igual a 0, ele tem que escolher números negativos para ser maior ou igual. Então, fica assim. Tá? Então, existe coisas desse tipo que tem solução, mas se eu botar qualquer coisa positiva, não tem. Outra explicação. Qualquer coisa vezes ela mesma é positiva. É maior ou igual a 0. Então, x ao quadrado é maior ou igual a 0. Para todo número que você quiser. Beleza? Bom, se o cara for positivo, você multiplica por ele mesmo, vai ter que dar um número positivo. Se o cara for negativo, vai dar menos com menos, que vai dar positivo do mesmo jeito. Então, qualquer coisa vezes ela mesma é maior ou igual a 0. Se eu somar 1 de cada lado, vale isso. Ou seja, o menor número que aquele x ao quadrado mais 1 pode atingir é 1. Ele nunca dá 0. Então é outra forma. Esse troço não tem raiz por conta dessa continha aí. Mas beleza. Eu botei esses dois exemplos para mostrar o seguinte. Ó. Quando é que esse troço tem raiz? Mais bx mais c igual a 0. É um breve resumo, né? Se o cara for maior que 0, ele tem duas raízes. Se for igual a 0, tem 1. Vou botar entre aspas porque é uma repetida, tá? E se o cara for negativo, não tem. É só olhar para a expressão do que como as raízes são dadas. De boa? Então,
Você bater o cara, olhar pro delta dele, se for negativo, para de ver raiz, velho. Não tem. Hoje não vai dar tempo, mas esse delta negativo ele é importante para você determinar quando a função é positiva ou negativa, por exemplo. Se eu quiser... Vou botar outro problema. Tá. Eu acho que é assim. Não, assim, beleza. Se aparecer um problema desse tipo, isso tem raiz? Pera aí, eu vou botar o pé no chão e escrever um negócio que eu sei quem é a raiz. Foi mal. Eu vou escrever assim, para roubar de vocês. Vocês já vão me dizer quem é a raiz. Beleza. Então, como é que resolve esse tipo de problema? Antes, quando a gente estava trabalhando com coisa linear, era só olhar uma besteira, né? A gente olhava se o negócio era crescente ou decrescente e encontrava os zeros dela. Mas eu mostrei uma forma fatorada dessa função. Então, se eu encontrar os zeros dessa função, eu consigo a forma fatorada, eu estudo cada termo daquele e acabou. Daí x tem que ser maior que 3, x tem que ser maior que 4. Ou menor que os dois. Bora ver? Então, a gente tem essa função aí, então bora procurar a raiz dela. A raiz dela é 3 e 4, foram os números que eu escrevi, tá? Então fica isso daqui, ó. B ao quadrado, menos 4, vezes 1, que é o A, vezes esse outro termo. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Beleza. Essa expressão feia aí. Beleza. Aqui fica 7, mais ou menos. Nessa raiz, 7 ao quadrado é 49. E ali dá 48. 4 vezes 2 dá 48. Sobre 2. Então, as raízes aqui são 7. Mais ou menos raiz de 1, que é 1. Então, vou escrever assim, tá? Quando aqui for mais, vai dar 8 sobre 2, que é 4. E quando for menos, vai dar 7 menos 1, que é 6. Sobre 2 dá 3. Então, são as únicas raízes aí do negócio. Beleza. Eu mostrei uma forma de fatorar esse tipo de coisa. Que era assim. Então, bora reescrever. A gente já sabe quem são as raízes. O A, nesse caso aqui, é 1, né? Então, só fica assim.
quando é que esse cara é positivo? É só analisar quando cada termo daquele é positivo ou negativo. Então, de novo, volta para aquelas tabelinhas lá. Então, na aula passada a gente viu o zero desse cara aqui é um cara que me interessa, é o 3. E o zero desse cara aqui é o 4. Então, x menos 4, x menos 3. Beleza. Essa função aqui, ela é positiva depois do zero e negativa antes do zero. E essa outra também. Então, de novo, só olhar aqui, ó. Menos com menos dá mais. Aqui deu menos, aqui dá mais de novo. Então, eu consigo dizer onde ela é positiva, que é nesse intervalo aqui, ó. Então, eu descobri raízes da função, me diz quem é onde ela é positiva e negativa. A gente vai ver isso amanhã. Isso vai ajudar a gente a desenhar o gráfico da função. Vai ajudar a gente a desenhar o gráfico dessa função. Todos os casos possíveis. Alguém não entendeu isso aí? Diga aí. O quê? Ah, tá. É porque aqui, ó. Essas duas funções aqui, elas satisfazem o seguinte, ó. Para coisas menores que 3, essa daqui é negativa. E para coisas maiores que 3, ela é positiva. Você botar aí 3 mais alguma coisa, tipo 3.1, vai ser positivo. Então, qualquer coisa maior que 3 é positivo. A outra ali também. Qualquer coisa maior que 4 é positiva e menor é negativa. Então, se eu for desenhar os sinais dela, uma tabelinha com os sinais dela, vai ser alguma coisa parecida com isso. Ou é exatamente isso. Beleza. Para coisas menores que 3, que é nesse caso aqui, eu tenho menos em uma função e menos na outra. Quando eu multiplicar os dois, negativo com negativo dá positivo. Então eu tenho positivo aqui. Quando eu tiver entre 3 e 4, só uma delas é negativa. Negativo com positivo dá negativo. E nesse outro caso, os dois são positivos. Então aqui dá positivo. É só isso. Eu pego o sinal de uma função, o sinal da outra e multiplico os dois. Pegou? Então, mais que isso, né? Esse tipo de expressão, ele nos dá qual o valor fora das raízes e o valor no meio delas. Então, se eu descobrir a raiz de uma função desse tipo, eu consigo dizer onde ela é positiva ou negativa. Isso é interessante. Isso é interessante, porque, bom, não no caso desse tipo de pergunta, né? Encontre onde ela é positiva. Mas, tipo, digamos que você tem uma função. Eu vou dar um spoiler, tá? O gráfico de uma função é uma parábola. Amanhã eu vou dizer exatamente o que é uma parábola. Mas, digamos que você tem... Você trabalha lá na NASA. Aí... Você lançou um foguete lá na NASA, que basicamente esse gráfico aí, que é uma parábola, tá? Tô dando spoiler. É o gráfico de um satélite lá que você lançou. Na verdade, é da altura do satélite. Em cada momento, você mede a altura dele no lançamento. Eu vou puxar aqui um pouquinho para a gente não ter coisa negativa. Tipo, ó, no segundo 0, ele estava no chão, aí eu lancei ele. Aí ele começou no foguete lá, começou a aumentar a altitude dele. Aí a pergunta poderia ser: quando é que ele vai
cair de novo. O que é cair nesse caso? É a altura dele ser zero. Se você sabe que a função é daquela forma, o que você está procurando, na verdade, são as raízes dela. Então, tá? Deixa eu ver. Dá para dar um tipo de... Dá para dar um tipo de coisa que eu vou falar amanhã, mas calma. Mas é o seguinte, eu consigo... Digamos que aqui, ó. Quando eu calculei em 1 segundo, a minha altura aqui era 20 metros, sei lá. E eu sei que ele vai cair... Ah, vou precisar de uma coisa. Eu vou precisar de uma coisa. Então deixa eu falar logo. Depois a gente volta para esse caso. A gente sabe a expressão, ó, a gente sabe a expressão de zero de raízes. Esse tipo de função apareceu na Babilônia há 4.000 anos atrás. E... velho. Tanta guerra rolando, os caras estão lá. Sei lá, mandar coisa. Tanta guerra rolando, os caras estão super comum na parada. Mas pior que é verdade. 4.000 anos atrás. E a ideia dos caras era uma pergunta muito besta. Pergunta muito besta. Eu te dava 2 números. Tipo, eu queria encontrar 2 números que a soma fosse, sei lá, 2 e que o produto deles fosse 1. Aí os caras se perguntavam lá e começaram a pensar um método de resolver esse tipo de problema. Então, falta do que fazer. Então, mas é interessante, ó, porque se eu tenho esse tipo de coisa... Bom, eles reduziram esse tipo de pergunta a encontrar... Agora eu não lembro exatamente o que era, mas era a área de um quadrado dentro de um círculo, alguma coisa assim. Piorou, né? Mas é alguma coisa desse tipo, eu não lembro exatamente o perímetro dele, dado o perímetro, encontrar a área, é alguma coisa desse tipo, não lembro não exatamente o problema. Mas, ó, se eu tenho essa expressão, bora usar um chuveirinho aqui muito louco, que a gente vê o seguinte, ó, x com x dá x ao quadrado, x com menos x2 vai dar isso daqui. Bom, eu vou... x é um númerozinho que a gente não está botando... Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e tal. X1 e X2 são caras... Eu vou trocar, vou botar assim. Beleza, melhor. É alfabeto isso daí. Então... Não. Vai ficar melhor, Pode acreditar. Ó, esse cara com esse daqui vai ficar x beta. Esse daqui vai ficar x alfa. E esses 2 últimos vai dar alfa beta. Beleza, o que é isso? É isso daqui, ó. O que é que eu estava falando? A soma de 2 números. Descobri a soma de 2 números quando eu dava... Eu descobri quem eram os 2 números quando eu dava a soma e o produto deles. Tá ligado? Então, aqui está a soma dos 2 números, que eram as raízes desse troço, e aqui o produto deles. Então, por exemplo, encontre 2 números cuja soma seja menos 2 seja 1. Ou seja 2 e o produto seja 1. O que é isso? É eu resolver só olhando para essa expressão aqui, tá?
Pô, quem é a soma, né? É isso daqui e o produto 1. A soma está aqui, o produto está aqui. E como é que faz isso? Bom, é Bhaskara. Então, os números procurados são esses, ó. X igual a menos 1 e x igual a menos 1. Se eu somar os dois... Pô, 1 e 1, né? Desculpa. Se eu somar os dois, vai dar 2. E se eu multiplicar os dois, vai dar 1. Tá, então... Por isso que os babilônicos encontraram esse método. E, recentemente, um cara chamado Polo Sheng, eu acho o nome dele, é um descendente chinês, provavelmente, americano, participa muito fortemente do treinamento americano olímpico. Ele saiu divulgando esse método, tá? Menos B sobre A, C sobre A. Hã? Isso não é aquele negócio. Como é que encontra isso? Porque isso tem a ver com aquilo que a gente já viu, né? A gente sabe que as expressões estão... Dá para generalizar para polinômios de graus maiores, tá? A gente sabe que isso daqui quando existem, né? É o seguinte: menos b mais ou menos delta sobre 2a. Então, eu vou somar esses dois números. Então, se eu somar isso daqui, a primeira raiz é essa. Vou botar aqui em parênteses. E nessa outra aqui. Então, como denominador igual, eu posso só somar os caras do numerador. Então, observa que aqui apareceu esse termo e depois eu tirei ele. Então, aqui em cima ficou menos 2 vezes b e aqui embaixo a. Aquele 2 corta com 2 e só sobra isso. Então, a soma de raízes daquele termo dali e o produto delas. Por que você vai chamar isso? Não, é justamente o que os babilônicos fizeram lá. Então, bom, por que eu não sei, mas deram esse problema para eles. Não, e os caras são muito doidos, né? Porque naquela época, a matemática deles não existia número com fração, por exemplo. Então, era só inteiro. Era contar quantidades inteiras. Como é que fazia uma fração? Então, aí é que tem a maluquice. Se não existisse o número, ele, tipo, se fosse número feio, ele dizia que não existia, não. Tá ligado? É sério, pô. Era muito dividir uma pizza. É meio esquisito, tá ligado? Os pitagóricos também, né, professor? Os pitagóricos, tipo, não existia zero, tá ligado? Então, é uma matemática bem na raiz mesmo.
São 4.000 anos, minha gente. É tempo. Não tinha telefone ainda, não. Mas tinha zero, não existia zero. Não existia zero. Tinha zero, tinha fácil. Os caras estavam fazendo coisa igual a zero comunicação. E tem uma raiz ainda no meio. A raiz hoje é feia. Imagina na época, que não existia. Tá ligado? Os caras fazendo festa. Pô. E muitas dessas coisas não existia fórmula, né? Então, bom, aquela historinha que eu falei lá da raiz de um polinômio de grau 3, eu mostrei a fórmula dela, que é uma raiz cúbica dentro de uma raiz, tá um negócio feio danado. O cara deu aquela solução num poema. Não é possível. Porque na época não existia a forma de escrever matemática como a gente tá fazendo agora. Tá ligado? É muito doido, pô, a história. Então, Mas eu sou bem Os caras fazem difícil que não sabe fazer. É possível. então só para acabar, Vou falar uma coisa diferente. se liga. Aqui, no denominador, multiplicar fração, eu multiplico termo a termo, né? O numerador com numerador, denominador com denominador. Eu não me importo se os caras são diferentes ou não. Então, no denominador, aparece o mesmo termo. Então, fica esse daqui, 4a ao quadrado. E em cima, aparece a diferença dos quadrados. Você pode ver, ó, tem esse cara, azão mais bezão. Aqui tem azão menos bezão. A diferença de quadrados, isso daqui. Então, é isso. Bom, agora aqui eu vou ter que abrir quem é o quadrado ali, né? Vai ficar isso. Tá, e quem é aquele delta? Então, como? Menos b ao quadrado, b ao quadrado. É porque menos com menos dá mais. 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 ao quadrado. Os dois dão 4. Ah, só... É só o sinalzinho ali, tá? Que ele some. Então, se liga. Aqui eu tenho b ao quadrado. E quando eu subtrair desse termo, vai sumir ele. Então só vai sobrar aqui dentro 4ac sobre a ao quadrado, 4a ao quadrado. 4 com 4 vai sumir. Tem um a ali também no meio dos dois termos. Então some esses termos aqui, ó. Beleza, então eu vou fazer com calma. Deixa eu diminuir aqui para dar o espaço. Beleza. Então, vou reescrever aqui quem é o termo. Então, ó, tem um B e depois eu subtraio ele. Então ele sumiu. Esse menos com menos aqui dentro, esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Então fica 4ac sobre 4a ao quadrado. Então, por fim, a soma e o produto dos caras lá, essa daqui, ó. Eu cancelo alguns termos e fica só isso. Isso é sobre A. Então, o que a gente estava fazendo para um caso talvez bem simples, agora a gente consegue fazer a soma e raiz. Desculpa, a soma e o produto de raízes. Que é uma forma rápida de você pensar. Normalmente nos colégios imaginam assim, né? Você tem a função, aí ele pergunta, tipo, essa função aqui. Essa função daqui. Quem são as raízes? Aí você quer encontrar dois números, que a soma dá esse e o produto dá esse. Então o método babilônico não é muito viajado, tá ligado? Até hoje é meio que ensinado. Só dentro da outra linguagem. Então, hoje a gente falou muita coisa sobre raiz e um pouquinho sobre o sinal da função. E amanhã a gente vai falar sobre o gráfico dela, que é bem importante. Tá bem?
Diga aí. Sinal, no momento que estava assistindo, quando você colocou o diagrama de delta, né? Isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tô de boa. Valeuzão aí, viu? Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo? Então, obrigadão, pessoal. Valeuzão mesmo. Tchau, tchau. Até mais, viu? Até amanhã.